Olá pessoal da Escola Elizabeth, aqui é o professor Edivaldo de Arte e a nossa aula de hoje vai ser com resoluções de questões sobre o impressionismo, que foi o nosso assunto da aula passada. Então, se você estudou direitinho, se você aprendeu, tenho certeza que você vai conseguir resolver as questões que nós vamos passar hoje aqui, tá bom? Para tanto, eu peço que vocês tenham aí ao seu alcance um lápis ou uma caneta, um papel, né? Para você ir anotando o seu gabarito e me dizer quantas questões no final você acertou. Eu vou aproveitar, quando eu estiver lendo as questões, e explicar, né, algumas coisas para vocês que nós vimos na aula anterior, tirar dúvida, fazer algumas revisões, ou seja, a gente vai aprender também resolvendo essas questões aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver questões sobre o impressionismo? Nós começamos aqui o nosso slide, né, com essa obra magnífica do Monet. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre ela novamente, né? Nós vamos destacar alguns dos principais pontos que nós vimos na aula anterior, tá bom? Tem uma questão também aqui que vai abordar outros conhecimentos que nós vimos esse semestre, tá? Eu vou logo antecipar para vocês também que assim que nós retornarmos das nossas férias, tá? Depois de julho, aí, né, que nós vamos ter nossas merecidas férias, eu vou fazer uma revisão geral de todos os assuntos que nós vimos no primeiro semestre do ano, desde lá do iniciozinho do ano, né, quando nós falamos sobre o Renascimento, até aqui o tema do impressionismo, que é para a gente não deixar passar nada, tá bom, gente? Estamos preparando vocês também para o Enem. E se cair algum tema de história da arte, né, desse período, nós vamos revisar e eu tenho certeza que esses assuntos vão ficar gravados aí na cabeça de vocês, vocês vão lembrar, vocês vão aprender, tá bom? Então vamos lá para a primeira questão de hoje. Gente, algumas questões eu elaborei, outras eu tirei de algum site, outra é do Enem, tá bom? Então, quando eu estiver assinalado aí com Carvalho, né, que é o meu sobrenome, com uma data, significa que fui eu que elaborei e o ano em que eu elaborei. Então, essa questão aí é uma questão de 2019, tá? Uma questão bem básica, bem simples, aí vocês têm a obrigação de acertar. Vamos ler com cuidado e a gente vai debatendo algumas coisas aqui, tá bom? Muito bem, diz a questão. O estilo de pintura dos impressionistas era um tanto quanto singular, exótico. Eu me refiro à época, né, gente, em que ele surgiu. Hoje nós já consideramos ele já se introduziu, né, na história da arte como um movimento importantíssimo, muita gente conhece, vocês provavelmente até já tinham visto alguma das pinturas do Monet, do Renoir, do Degas, por aí, tá? Mas na época, né, em que o movimento surgiu, ele foi considerado um tanto quanto singular e exótico, como eu disse aí, tá bom? Pode-se destacar diversas características deste estilo de pintura, exceto... Então nós vimos, né, gente, que o impressionismo, ele se demarcou, né, na história da arte como uma ruptura total, né, uma ruptura radical contra aquilo que nós chamávamos de arte acadêmica, que era aquela arte formal, arte ensinada nas escolas de arte da época, tá bom? Então nós vimos que os impressionistas eles foram contra muito dos preceitos que existiam nas academias de arte, tá? Tanto que os movimentos que vão surgir a partir do impressionismo vão ser chamados de vanguardas artísticas. Guardem bem esse nome aí, tá? Eu vou falar sobre isso ainda diversas vezes ao longo desse ano, tá? Vanguarda vem do francês, né? Vanguard, significa, é uma expressão do exército, se não me engano, mas significa vai à frente, né? Então significava dizer, isso simbolizava que estes movimentos, esses diversos ismos que vão surgir, né, a partir do impressionismo, esses diversos movimentos, o expressionismo, o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo, que são movimentos que nós iremos estudar esse ano, eles são vanguardas artísticas, são movimentos que vão contra os preceitos da arte acadêmica. Muito bem, então nós vamos ler aqui. Muita atenção quando as questões pedirem para você marcar a resposta errada, tá bom? Como essa aqui, então está dizendo assim, pode-se destacar diversas características deste estilo de pintura, exceto, ou seja, qual dessas não é uma característica do impressionismo? Então nós vamos ler e no próximo slide nós já vamos saber a resposta. Letra A. Pinceladas rápidas e curtas, buscando captar a impressão do momento. Letra B. O ato de não misturar as cores na paleta. A paleta, né, gente? Vocês devem lembrar, eu já falei para vocês. Era aquele instrumentozinho, aquela tábua, né, que os artistas eles misturavam a tinta e passavam na tela, tá?
Então aí está dizendo que os impressionistas eles não faziam isso, eles não faziam misturas de cores na paleta, ou seja, eles aplicavam a tinta crua, né, exatamente como ela já é, diretamente na tela. Usar as cores complementares para causar efeitos visuais. Que cores complementares são essas? Vocês devem lembrar que na aula passada, né, nós vimos algumas coisas sobre isso, círculo cromático, então será que tem a ver com o movimento impressionista isso daí? Letra D, não usar o preto ou cores escuras nas sombras. Espero que vocês estejam lembrando bem dos preceitos, das características do impressionismo que nós vimos na aula anterior. Letra E, usar contornos grossos e bem delineados para contrariar a arte acadêmica. Então, gente, vão existir questões em que uma parte da alternativa ela pode até estar certa, né? Ou pode até estar errada. Mas nós temos que analisar a alternativa inteira, então. Qual dessas daí não é definitivamente uma característica do impressionismo? Vamos ver a resposta? Vamos ver se vocês acertaram. Anotem logo aí o gabarito de vocês, tá? Questão 1, letra E, né, gente? Usar contornos grossos e bem delineados para contrariar a arte acadêmica. Cuidado com a pegadinha, viu, gente? Se você leu lá, né, você está agoniado respondendo a sua prova, e você leu que o impressionismo ele contrariou a arte acadêmica, aí você vai e considera essa questão aqui como certa, mas não, né, gente? Ela está errada, tá bom? Então aqui, gente, nós tínhamos várias alternativas dizendo características que são sim do movimento impressionista, e uma delas que não é característica do movimento impressionista, ou seja, usar contornos grossos e bem delineados. Gente, eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, que é Mulher com Sombrinha Virada para a Esquerda, uma pintura do Monet, tá bom? Se vocês puderem perceber, ele sequer usou contornos, tá? A maioria dos impressionistas, principalmente quando eles faziam obras ao ar livre, eles sequer usavam contornos, ou quando eles usavam esses contornos não eram bem delineados, tá bom? Então se vocês virem por aí alguma questão, né, dizendo que os impressionistas utilizavam um contorno grosso, não, gente, isso vai até surgir mais para frente na história da arte, tá bom? O movimento expressionista, por exemplo, vai ser uma das características dele, esse contorno grosso, né, uma deformação da imagem, mas aqui com os impressionistas, não. Eles desprezavam o contorno, que era algo muito defendido na arte acadêmica, né? Eles diziam que o contorno não faz parte da realidade e por isso eles faziam as obras assim. Então aqui a alternativa errada era a letra E, usar contornos grossos e bem delineados para contrariar a arte acadêmica. Os impressionistas contrariavam a arte acadêmica, mas não dessa forma. Vamos para a questão número 2, tá bom? Questão do site Study de 2018. O impressionismo, atenção gente, esse tipo de questão aqui é bom. É um tipo de questão que ele dá informações sobre o movimento artístico, tá? Ele dá alguma informação para você resolver a questão. E isso ajuda, inclusive, você a se lembrar do assunto, né? A se lembrar do tema quando chegar lá na hora de resolver a sua prova. Então vamos lá. O impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Como eu falei para vocês, o impressionismo foi o pontapé inicial para muitos e muitos movimentos que viriam aí contrariando a arte acadêmica. Havia algumas considerações gerais, muito mais práticas do que teóricas, que os artistas seguiam em seus procedimentos técnicos para obter os resultados que caracterizavam a pintura impressionista. Aí a questão diz assim, as principais características da pintura. Quais eram as principais características da pintura impressionista? Mais uma vez pedindo características da pintura, tá? Então estudem as características dos movimentos artísticos modernos, tá? Que vocês vão conseguir resolver as questões. Vamos ver as alternativas, gente. Letra A. A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente dependendo da incidência da luz do sol. Letra B. As figuras devem ter contornos nítidos, pois a linha não é uma abstração do ser humano para representar imagens. Letra C. As sombras não devem ser luminosas e coloridas,
tal como é a impressão visual que nos causam, e sim escuras ou pretas, como os pintores costumavam representá-las no passado. Letra D. Os contrastes de luz e sombra não devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, um amarelo próximo a um violeta não produz uma impressão de luz e de sombra muito mais real do que o claro escuro tão valorizado pelos pintores barrocos. Letra E. As cores e tonalidades devem ser obtidas pela mistura da tinta na paleta do pintor. Devem ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura torna-se, portanto, técnica e não óptica. Gente, qual dessas daqui é uma característica do movimento impressionista, né? Você tem que ler com bastante cuidado as questões, as alternativas, e tem que ver qual delas combina totalmente com o movimento impressionista, tá? Então a letra A diz que a pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente dependendo da incidência da luz do sol. Então, gente, nós vimos que o nome impressionismo, né, apesar de ter sido gerado de uma das pinturas que veio de um dos artistas que participou do movimento, né? Daqui a pouco a gente vai debater sobre isso. Ele foi caracterizado principalmente por representar a impressão do momento, ou seja, como o Sol modifica as cores dos objetos dependendo do horário do dia. Os impressionistas eles pintavam muito rápido para não perder aquela impressão, para não deixar de captar aquele momento. Então isso já dá para resolver aqui a nossa questão, né, gente? Que é a seguinte, é a letra A, tá? Eu cometi um erro aqui no slide, assinalei aqui a letra C, mas não é, tá, gente? É a letra A. A questão que obedece totalmente um preceito do impressionismo é a letra A. A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente dependendo da incidência da luz do sol, tá? Então não vamos confundir na hora de resolver as questões, tá? Vocês acertaram aí? Então marquem lá, tá bom? Questão 2, letra A. Vamos em frente. Questão aqui do Enem de 2010, gente. Algumas questões de arte, ou aliás, a maioria delas, né, vão vir acompanhadas de alguma imagem. Essa daí, no caso, veio acompanhada da pintura Mulher com Sombrinha, do Claude Monet. Vamos ver aqui quais são as alternativas, aliás, o que diz a pergunta e quais são as alternativas. Em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística que resultaram no estilo denominado impressionismo. Ok? Diz aqui que eles eram observadores atentos da natureza e esses artistas passaram a... Vamos ler as alternativas. Letra A. Retratar em suas obras as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos. Letra B. Usar a cor preta, fazendo contornos nítidos que melhor definiam as imagens e as cores do objeto representado. Letra C. Retratar paisagens em diferentes horas do dia, recriando em sua tela as imagens por eles idealizadas. Letra D. Usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta. E a letra E. Usar as sombras em tons de cinza e preto com efeitos esfumaçados, tal como eram realizados no Renascimento. Gente, esse tipo de questão aqui, que inclusive é da própria prova do Enem, ela vai tentar te induzir ao erro porque é simplesmente um detalhe que faz algumas coisas aí estarem erradas, tá? Então nós podemos ver, por exemplo, que na letra A, na letra C, diz o seguinte, que os impressionistas idealizavam as imagens que eles pintavam, idealizavam as paisagens que eles pintavam, quando na verdade isso não era nada idealizado, eles tentavam representar exatamente como elas são na realidade.
Então, gente, essas alternativas estão erradas somente por isso, por dizer que eles idealizavam as suas pinturas, quando na verdade, né, eles tentavam fazer o máximo possível elas parecerem realistas, próximas da realidade. Então, uma pessoa desatenta, né, que não prestou atenção nesse simples detalhe, poderia errar marcando uma dessas alternativas aí. E o que nos sobra? Sobram alternativas que algumas já dizem coisas que nós não sabemos que é verdade, né? E sobra a alternativa correta, que é a letra D. Usar pinceladas rápidas de cores puras, ou seja, sem misturar, né? Cores dissociadas diretamente na tela, sem misturar antes na paleta. Se eles pegavam um verde, eles colocavam esse verde diretamente na tela. Gente, como é que era essa mistura, então, que os artistas do impressionismo faziam? Era uma mistura simplesmente visual, uma mistura óptica, ou seja, o observador da obra é que iria olhar para ela e iria fazer essa mistura, né, no seu olhar, na sua visão. Então eles colocavam as cores uma do lado da outra, né, justapostas, ainda que puras, e o observador que as misturava. Então essa é a resposta certa, e atenção, esse tipo de questão aí pode induzir você ao erro. Quando você lê rapidamente, né, você pode dizer, era a letra A, era a letra C, mas aí está dizendo que eles idealizavam, né, essas cores e essas imagens, o que não é verdade, tá bom? E também nós já sabemos que eles não usavam o preto nem o cinza nas suas sombras. Suas sombras elas eram luminosas, né? Então eles usavam outras cores, como nós podemos ver na própria pintura aqui, que ilustra na própria imagem que ilustra a questão, que é a mulher com sombrinha, do Claude Monet. Certo? Vamos em frente. Questão de número 4, uma questão que eu elaborei em 2018. Essa questão aqui vai envolver outros assuntos que nós já estudamos, tá bom? E eu vou pedir para que vocês leiam com muita atenção, porque ela vai envolver alguns artistas que nós falamos nesse semestre, tá? Eu espero, sinceramente, que vocês consigam lembrar e associá-los, cada um ao seu movimento. Qual das alternativas contém uma informação correta, tá bom? Então sempre prestem atenção. A primeira coisa que vocês devem perguntar é se a questão está perguntando algo correto ou incorreto, tá bom? Qual das alternativas contém uma informação correta sobre os artistas e obras de sua autoria, assim como o movimento do qual fizeram parte, ok? Então a alternativa que fala quais artistas fizeram quais obras e a qual movimento eles pertenceram. Quais foram os movimentos que nós já vimos esse semestre? Nós estudamos, né, o neoclassicismo, nós estudamos o romantismo, nós estudamos o realismo, nós estudamos os impressionistas, nós estudamos também os pré-rafaelitas. Então vamos ver aqui quem é quem pertence a qual movimento e quem fez qual obra. Leia as alternativas com cuidado e eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver. A letra A diz: A. Monet participou tanto do realismo quanto do romantismo. É o autor de Olímpia e Mulheres Peneirando. Letra B. Courbet foi um dos principais artistas do realismo. Monet é autor de Impressão Sol Nascente, obra que deu origem ao nome do movimento impressionista. Letra C. A obra O Baile du Moulin de la Galette é de autoria do artista realista Jacques-Louis David. Letra D. Renoir, Courbet, Millet, Manet e Daumier, tudo no E, né, gente? São alguns dos principais artistas do movimento realista. Letra E. Edgar Degas ficou conhecido como o pintor das bailarinas. O mesmo participou do realismo. Gente, eu vou logo avisando para vocês. Tá um caos total aqui, uma confusão, informações meio erradas, informações totalmente erradas. Então, vamos de uma por uma aqui as questões. Em primeiro lugar, começando pela última questão aqui, né? A letra E. Eu quero que vocês, em primeiro lugar, marquem logo aí qual dessa é a alternativa correta, tá? E agora a gente vai debater de uma por uma. A letra E diz o seguinte:
Edgar Degas ficou conhecido como pintor das bailarinas. Informação correta. O mesmo participou do realismo. Informação incorreta. O Edgar Degas, ele compôs o grupo dos impressionistas franceses, como nós podemos ver na aula passada, e ele gostava muito, né, de pintar as bailarinas. Inclusive, ele divergia, né, se diferenciava um pouco dos outros pintores, porque ele fazia mais obras no ambiente interno do que externo, tá? Não quer dizer que ele também não fez pinturas de paisagens, mas ele gostava principalmente de representar as bailarinas e a ópera, né? Ele foi um cara que introduziu uma visão mais dinâmica, ângulos ousados na pintura, né? Pintar bailarinas vistas de cima, né? Um salão de dança visto na diagonal. Então ele foi assim um cara que introduziu muitas coisas diferentes na pintura, né? Ou ele colaborou com esse tipo de coisa aí, tá bom? A letra D diz o seguinte, vamos ver se ela tá certa. Renoir, Courbet, Millet, Manet e Daumier são alguns dos principais artistas do movimento realista. A questão está errada. Por quê? O Renoir ele fez parte do movimento impressionista, tá, gente? Movimento impressionista e não do movimento realista. Os outros todos fizeram parte do realismo. Aliás, falando no Manet, nós podemos também falar da letra A, tá? Que diz o seguinte, que o Monet participou tanto do realismo quanto do romantismo e é o autor de Olímpia e Mulheres Peneirando. Gente, uma confusão total aí. Em primeiro lugar, o único artista citado aqui nessa questão que participou de dois movimentos foi o Manet, que participou tanto do realismo quanto do impressionismo, tá? E ele é o autor da obra Olímpia, o Manet. A obra Mulheres Peneirando é do Courbet, que participou do movimento realista. Então, a letra A também está errada. Temos duas alternativas aí, tá? Vou dar uma chance aí para quem tinha marcado algumas dessas. Vai logo marcando. É B ou C, gente? A resposta correta. Vamos analisar. Letra B. Courbet foi um dos principais artistas do realismo. Essa informação está correta. E eu diria até que ele foi o principal artista do movimento realista, né? O autor, o criador da chamada pintura social, que começou a fazer denúncias, né? Denúncias, a arte começou a utilizar-se de crítica, né? Para fazer denúncias do grande abismo social que tinham entre as classes, né? Ele começou a pintar trabalhadores cansados no campo e tudo mais, né? E alguns outros artistas começaram a seguir essa tendência da arte começar a revelar a realidade tal qual ela é, né? Não mais idealizada, não mais poética. Muito bem, então nós já vimos que a primeira parte da questão, a primeira informação dela está correta. A segunda diz o seguinte, Monet é autor de Impressão Sonascente, obra que deu origem ao nome do movimento impressionista. Se você marcou a letra B, você acertou essa questão, tá bom? Essa era a resposta correta, tá? O Monet realmente é autor de Impressão Sonascente, uma obra que foi criticada, a obra que abriu lá o nosso slide, né? Foi criticada por, principalmente, né? Os livros de história da arte revelam principalmente a crítica por um jornalista, crítico de arte chamado Louis Leroy, né? Que escreveu uma crítica contundente, né? Inclusive foi que batizou o nome do movimento como os impressionistas, né? Ele disse que era uma obra difícil de entender, que parecia um monte de rabisco, que parecia que ela estava inacabada, tá? Mas só para a gente ver que essa questão é a correta, nós vamos verificar o que está de errado na letra C. A obra O Baile do Moinho de la Galette é de autoria do artista realista Jacques-Louis David. Está tudo errado. O Baile do Moinho de la Galette é do Renoir, tá? Que é um artista do impressionismo. E ainda por cima ainda diz que o Jacques-Louis David é realista, quando na verdade ele era um academicista que participou do neoclassicismo. Vamos lá, gente, debater agora lá no Google Classroom. Quantas questões vocês acertaram? Qual foi a questão que vocês acharam mais difícil, tá bom? Eu quero que vocês conversem comigo lá. E hoje a gente vai ter uma questão bem legal, gente, que nós vamos misturar arte com outras disciplinas aí. Até mais!